Muito bem, estamos agora sendo gravados. Agora a gente não pode mais falar palavrão. Pessoal, eu vou mostrar para vocês as novas datas, tá? Enquanto isso, o microfone continua aberto aí para cada um agora colocar as suas opiniões, objeções e tirar dúvidas, tá bom? Enquanto isso, eu vou abrir o aula aqui para mostrar para vocês as novas datas. Não esqueçam de abrir o microfone para falar. Ô professor, Diga. eu vi que tu colocou uma atividade ali para o TCC2, que a princípio é citar algumas fontes ali, alguma coisa ali conforme as normas. Aquilo ali realmente vale para o TCC2? É alguma coisa que tu combinou com talvez aí quem esteja orientado contigo? É para todo mundo fazer? Só essa era a minha dúvida. Não, aquela atividade ali é uma atividade que não é obrigatória, que não é avaliação, que não é nada. Foi uma atividade que eu coloquei para verificar só quem está entrando e quem não está entrando no aula para ver, né? E sim, é uma sugestão. Você já tem o referencial bibliográfico feito lá no TCC 1, mas provavelmente agora vocês vão ter que aprofundar o referencial teórico com alguma coisa mais específica do trabalho de vocês, tá? Mas não precisa preencher nada ali, é uma relação direta entre vocês e os orientadores, tá? Fiquem tranquilos. Beleza, valeu aí, professor. Só um minutinho. Tá. Pessoal, olha só. Vou passar então para vocês as novas datas do TCC 1, tá? TCC 1. Ficamos assim. O prazo para a entrega dos trabalhos antes era que dia mesmo? Vejam só como o pessoal está preocupado, professora Suzana, professor Rafael, com o prazo de entrega. Ninguém sabe nem o prazo. O prazo original era no meio de maio, certo? Era dia 10 de maio. E o prazo novo ficou estabelecido como 8 de junho. Tá? 8 de junho. Então, essa é a data limite, porque o semestre acaba 10 dias depois. E os TCCs precisam... Kleber, Diga. essa data de 8 de junho é a entrega final, já revisado, já nas normas, a BNT. É o final, é o para que vai fechar a nota do TCC. Desculpa, professora Suzana, é que tem um delay, né? E aí eu me esqueço e aí acabo, não estou lhe cortando, é só o hábito de dialogar. Desculpa, continue. Não, tranquilo. A pergunta, então, é o prazo final, já revisado, já com as alterações solicitadas. Não tem mais o que mexer nesse momento. Exato. 8 de junho. 8 do 6. Ok. Tá? Em julho, nós já estaremos iniciando o próximo semestre. Então, a data limite é 8 do 6. Tá? 8 de junho, de festa junina. Essa é a última versão. As entregas anteriores, entregas parciais, isso está combinado entre vocês, alunos, e vocês, orientadores. Cada orientador, cada aluno vai ter o seu cronograma aí de orientação. Essa é a data que você deve entregar a versão impressa, né? Porque dessa vez nós vamos compartilhar com os professores para que sejam lidos, essa é a ideia, uma cópia impressa e a cópia eletrônica em PDF e em Word lá dentro do aula, tá? Mas isso é muito simples, não vamos nos preocupar agora, tá? Como vai ser entregue, tá? Só preciso que vocês guardem essa data, dia 8 de junho, vocês precisam colocar lá. Gente, eu vou ser muito realista com vocês, tá? Normalmente, vocês vão precisar de pelo menos uns 15 dias, 20 dias, para
reunir bibliografia. E vocês vão precisar de uns... Se vocês lerem de fato os artigos, vocês vão precisar de uns 20 dias para escrever o projeto. Porque a gente não senta assim, sai escrevendo. Vocês vão escrever 1 hora por dia, 20 minutos por dia. Aí vocês vão voltar atrás. Isso aqui fica melhor se eu botar mais para frente, botar mais para trás, vão ir organizando. Então pense assim, 40 dias para ter um TCC apresentável. Aí o orientador vai ler e vai dar as sugestões de ainda alguma outra adequação. Porque normalmente o processo se dá assim, vocês levam quase tudo pronto, depois passam para o orientador. Não tem essa coisa de escrever uma parte e mandar, uma parte e mandar. O ideal seria que fosse assim. Então, calculem aí o deadline e vejam quanto de esforço você tem que fazer daqui até lá. Lembrando que vai coincidir com as provas, né? Tem semanas de provas aí no meio. Então, esse é o TCC 1. Agora vamos para o TCC 2. Só um minuto. Essas datas já estão lá no aula, tá? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir o aula aqui. Então, eu vou sair da tela e vou mostrar para vocês o aula. Estão vendo o aula agora? Não, ainda não, né? Agora já. Agora foi. Então, vamos ver aqui. Materiais para download, ó. Tem aqui a apostila Como Elaborar um TCC de Engenharia de Produção. É uma bibliografia específica para engenharia de produção. Esse é o TCC 1. Como elaborar um artigo de revisão. Aqui também. Como fazer um projeto de pesquisa. Tem um vídeo. Como elaborar o pré-projeto do TCC. Tem um vídeo. Então, tá assim, ultra, super, mega explicadinho os passos. Depois aqui sobre a disciplina, ó. Tem o manual de elaboração e orientação de TCC, que é a nossa regra de como tem que ser. Aqui está o formato, o modelo, tudo está aqui dentro desse manual. Depois tem aqui o link de acesso ao Classroom e ao Google Drive da turma. Então está aqui dentro, para se vocês quiserem entrar no Classroom, vai estar aqui, é só clicar e direcionar. O aula é o arquivo central aqui das coisas. E aqui, ó, informação, data limite para entrega da produção textual do TCC. Considerando os efeitos da pandemia na execução das atividades do TCC, informamos que o prazo definido para a entrega dos trabalhos foi transferida para 8/6/2020. Esta data, no entanto, é inadiável por conta do cumprimento do calendário acadêmico e do encerramento do semestre letivo. Então está aqui no aula já a data. E eu coloquei mais algumas coisas hoje aqui. Tem aqui, ó, um link, como elaborar um mapa mental. E um link, mapa mental online. Então tem um softwarezinho online que vocês podem entrar e usar para fazer um mapa mental. Então, planejamento do TCC de vocês. Pode ser elaborado tudo aqui dentro, tá? E aqui tem as atividades, ó. Sempre que tiver alguma atividade, vai estar aqui. Então, essas são as atividades gerais, que todos devem fazer, tá? Tem aquelas que os orientadores vão tratar diretamente para cada um. Então, ó, tem um questionário aqui, ó, levantamento de temas e problemas de pesquisa. Você tem que responder. Todos têm que responder. 3 responderam até agora. Tem um questionário de referencial teórico. Todos têm que indicar aqui, conforme está descrito lá dentro, se eu abrir aqui o questionário vai aparecer, as bibliografias iniciais que vocês vão trabalhar. Depois tem aqui, informação, reunião de alinhamento com o processo de elaboração do TCC 1 e 2, que é essa nossa reunião de hoje. Está aqui o link para acessar. Ó. Envio de atividade, projeto de pesquisa, 1º de abril a 15 de abril, o projeto de pesquisa. Tá? Tá chegando um monte de mensagem aqui no chat, só um pouquinho. Então, 8 de julho, já falei que é dia... que não é 8 de julho, é 8/6. O Eduardo Coelho está dizendo que no meu a data está 27/6. É que ele é o 2, né? Ah, bom. Aí é diferente. Esse é o TCC 1. Alô, Eduardo! Ele tá com... Tá com vontade de fazer o TCC 1 de novo. Eu tô vendo que ele tá com muita vontade. Tá, e aqui, pessoal, tem uma sala de interação, ó, para troca de informações sobre o andamento dos projetos. Então, aqui a gente pode trocar ideias.
Inclusive, pode botar dúvidas, pode botar sugestão para os colegas. Se o cara fez um mapa mental do trabalho dele, pode botar aqui, estou compartilhando com vocês o mapa mental do meu projeto para vocês verem aí, tirarem alguma ideia. Que a gente possa se ajudar mutuamente, entendeu? Não precisa, assim, cada um guardar para si. Ninguém vai copiar o do outro, né? Mas para que a gente consiga acelerar o processo, uma espiral ascendente aí de elaboração dos projetos. Agora eu vou abrir a sala do TCC2. Então, quem tiver dúvidas, entre na sala que vai estar lá. Então, material para download, ó. Como elaborar o TCC, como elaborar um artigo original. Sobre a disciplina, manual de elaboração e orientação, link de acesso ao Classroom, e aqui as datas, ó. Considerando os efeitos da pandemia, tal, a entrega dos trabalhos, que é a produção textual, foi transferida para 27/6. 27/6. E as bancas ocorrerão entre 8 e 11/7. Tá? Professor, por que a gente não pode entregar o TCC1 também na mesma data? Porque são graus de dificuldade diferentes e os professores precisam corrigir os trabalhos. E tem que elaborar as provas finais, e tem que corrigir as provas finais. Então, essa disciplina ela é de 2 créditos, lembrem-se disso. Ela deveria terminar já nesse mês. E a gente professor Kleber, diga. O TCC2, ele também tem um prazo um pouquinho maior, porque a gente tem que se preparar para a banca, né? Exatamente. É outro nível de dificuldade, né? Tá? Então, as bancas ocorrerão entre 8 e 11 de julho. As datas estão aqui, é só vocês olharem. E aí, aqui, atividades. Então, tem um questionário de referencial bibliográfico, tem informação sobre essa nossa reunião de hoje, e tem uma sala de interação aqui também, ó, para troca de informações. Então, pessoal, nós podemos fazer desse limão uma limonada. A única coisa que nós não vamos poder fazer vista grossa ou algo do gênero, vou voltar aqui para a tela, interromper o compartilhamento. Bom, a única coisa que nós não podemos fazer é nos valer da situação da quarentena para justificar a nossa inoperância. Para chegar no final do semestre e dizer assim, eu não consegui fazer também um monte de coisa, e tudo em EAD, me perdi. Não. Isso a gente não vai poder usar como argumento para aprovar, né? Para dizer, tá bom, então faz aqui tira uma foto e manda que a gente avalia. Não, tem que ter um trabalho. O grande desafio é dimensionar o trabalho dentro dos limites das dificuldades que estamos próximos. Tá? Ninguém pode agora querer resolver um problema maior do que a sua capacidade, do que as possibilidades. Certo? Todo mundo compreendeu isso? Sim. O nosso desafio é dimensionar o trabalho, para que ele caiba neste tempo e nestas condições. A gente já sabe, até o dia 30 de abril, será assim. Se tudo der certo, em maio a gente retoma as atividades presenciais. Na França, na Espanha, não é isso que está se desenhando. Nos Estados Unidos não é isso que está se desenhando. Na China foi mais do que 30 dias. O Rio Grande do Sul é um dos estados com um potencial maior de contaminação. Tomara que não. Mas vamos trabalhar com o cenário projetado. O cenário projetado dá conta de que vai se estender mais do que abril. Então nós temos que ter isso no horizonte. Se conseguir voltar antes, melhor. Mas não sabemos. Alguma dúvida, alguma ponderação, alguma visão diferente? Eu tenho uma dúvida, Kleber, em relação ali ao agendamento para orientação dos trabalhos. Aí, tipo, cada professor vai entrar em contato com seus orientados para marcar? Como é que fica? Assim, ó, o ideal é que fosse assim, ó. Vocês estão vendo lá na sala de aula do TCC1 aquele questionário de problema e tema. E cada um de vocês
lançasse ali, conforme eu expliquei, qual é o tema e qual é o problema. A partir dessa definição, a gente entra em contato, podemos até fazer uma videoconferência como essa, né? Só o orientador e o orientando, para definir a linha, o mapa mental, o planejamento do trabalho. A partir desse momento, aí a gente estabelece o cronograma. Tá? Mas o que está muito difícil, não sei se os outros professores estão com a mesma dificuldade, eu estou, talvez seja uma incompetência minha, mas eu estou com muita dificuldade porque cada um tem um ritmo, isso é perfeitamente aceitável, cada um vai ter uma velocidade para elaborar. Mas o tema e o problema já deveriam estar prontos, gente. A gente já deveria saber o que é. E aí, eu confesso para vocês, quando a gente ainda estava presencialmente, eu estava aguardando que viessem todos para a gente separar entre os professores os temas de acordo com a área de competência mais qualificada, mais especializada de cada professor. Bom, isso não aconteceu, então a gente teve que dividir meio que no tato, assim, esse vai para lá, esse vem para cá, esse vem para cá, e a gente ficou agora com os trabalhos organizados assim, até para não prejudicar mais o andamento das coisas. Vão ter que começar a trabalhar. Então, a princípio, amanhã, eu não tenho que preparar a aula para de noite, amanhã estou com coordenação, tem mil outras coisas para fazer. Eu estou entrando em contato já com os meus orientandos que já têm o tema e o problema definido ali. Eu passei para vocês também, agora fugindo um pouco dos TCCs, lá no grupo de WhatsApp, aquele da engenharia, eu passei um cadastro lá para vocês preencherem o telefone e o e-mail pessoal. Porque muitos não abrem o e-mail institucional. Muitos nem sabem que tem o e-mail institucional. E são formandos. Nós estamos com uma dificuldade muito grande de entrar em contato, porque o telefone que está cadastrado lá na Ubra, tu liga, cai na caixa de mensagem, diz que não existe mais, tem outro dono. O e-mail pessoal que está lá, tem uns e-mails lá que é do outlook.com. Como é que é? Jotosol, não sei o quê. Nem existe mais. Tem uns que estão lá que não tem o .com.br, o cara cadastrou só assim, joãodasilva@gmail. Pô, daí tu vai mandar o e-mail e volta. É um saco, entende? Então, se vocês puderem organizar os dados de vocês lá para que a gente tenha uma comunicação mais efetiva, eu fico muito grato, tá? Para agilizar esse processo. Senão, eu já tentei montar um grupo de WhatsApp com os números de vocês, gente. E tem número de vocês que eu coloco ali, daqui a pouco alguém me manda uma mensagem, assim, pontinhos de interrogação. Não entendi. Quem é você? Já é outro dono, já é outra pessoa. Então, eu desisti disso antes que eu arrume um problema maior com a minha esposa. Então, peço a vocês que atualizem esses dados aí. Que entrem em contato, forneçam aos orientadores de vocês os dados corretinhos de vocês para que a gente possa agilizar esse processo, tá? Beleza. Ô, professor Kleber, e aquele aluno que a gente tem no WhatsApp, que a gente vê que ele olha e não responde, hein? O que nós vamos fazer com esse cara? Esse tu tira 1/10 a cada tentativa. Bem lembrado, né? Olha! Vale ponto também. Gente, eu quero deixar claro para vocês assim, ó. O TCC não é um trabalho que se corrija. Volto a dizer isso. Nem o 1, nem o 2. O professor não vai corrigir o trabalho no final. O professor vai ajudar a elaborar o trabalho. A tarefa de pesquisar, de redigir, é do aluno. Todos os professores já fizeram isso. Nós já fizemos isso quando terminamos a graduação, quando terminamos a especialização, quando terminamos o mestrado, quando fizemos as nossas pós, a gente sempre tem que fazer isso como aluno. Tá? Agora é a vez de vocês fazerem. Os professores vão orientar, os professores vão indicar bibliografia, vão indicar ferramentas, vão indicar metodologia, vão orientar a construção do texto, vão dizer que esse capítulo não está muito legal, esse parágrafo não ficou inteligível, mas não é o professor que vai escrever para vocês. Tá? Então, esse é um trabalho de responsabilidade do aluno, orientado pelo professor. Se o trabalho for bem orientado,
No final, terminou de elaborar o trabalho está pronto. Não tem nem versão de correção final, última versão. A versão já veio pronta, porque foi corrigida, atualizada, orientada sistematicamente ao longo do processo. Tá? Então, tenho isso claro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o aluno deve procurar o professor. Não é o professor que procura o aluno. Eu, sinceramente, não entrarei em contato com nenhum dos alunos para dizer assim, e aí, pessoal, como é que é? Tem já o problema? Pessoal, o tema, já definiram? Porque a gente está preparando aula, a gente está respondendo as questões internas da instituição, está fazendo planejamento do próximo semestre. Não existe tempo hábil para que a gente pegue cada um de vocês pela mão em EAD ainda, para fazer o trabalho. Vocês são os protagonistas do processo. Vocês têm que procurar os professores. Você tem que dizer, professor, olha, escrevi aqui, coloquei lá o tema e o problema de pesquisa. Pode dar uma olhada para mim, quando é que o senhor me retorna? É isso. Professor, já coloquei lá 10 páginas do meu TCC, dá uma olhadinha lá, o que está achando. Ó, professora, pesquisei esses artigos aqui, ó, que estão os resumos dos artigos. O que o senhor acha por aqui mesmo? O que a senhora acha por aqui mesmo? Então, vocês precisam, né? O senhor e a senhora está no céu, né? Tu tá bom. Vocês têm que ter esse protagonismo. Vocês é que têm que procurar as informações. Tá bom? O que eu fiz aí que tá todo mundo rindo? Tem alguém nu aqui? Não? A gente fica meio espiado nesse negócio aqui, né? Vocês receberam o videozinho aquela da mulher que estava fazendo uma videoconferência de trabalho e foi até o banheiro e fazer as suas necessidades para... Não acredito. Com a câmera aberta? É. Ai, cara. Ô, professor, não dá pro colega vir tomar cerveja na aula, viu? Ah, eu vi isso aí, aguentei no outro. Ah, eu vi. Aí é sacanagem. Que tinha alguém tomando cerveja? Não viu, Kleber? Chegou a dar um nervo aqui. Não era o Gabriel, por acaso? É. O home office tem seus benefícios, né? Você é, Gabriel? Realmente tem, né, professor? E as minhas aulas são todas EAD, né? E o ser humano é de ferro, recluso em casa, né? Tá certo. Fazer o quê, né? Os anestésicos também são importantes. Exatamente. Pelo menos botar a camiseta, né? Tá melhor. Eu tô esperando a cerveja do Rafael até hoje. Não, vai demorar agora. Não faço nem o que eu sou obrigado a fazer. Não esqueçam que nós estamos gravando, gente, por favor. Gente, ficou alguma dúvida? Ficou alguma situação ainda para ser melhor esclarecida? Eu quero só reforçar o vínculo assim, entre o aluno e o professor, o orientador e o orientando, mas a necessidade de cumprimento de algumas situações que são institucionais. Por exemplo, a definição do tema e do problema é o ponto inicial. Deveria ser relacionado antes da definição do orientador. Tá? Nós já estamos queimando uma etapa. Então, que vocês tenham especial atenção em fazer o registro disso. Muitos dos que já enviaram lá no painel lá de atividades, lá no mural do Classroom, mandaram, mas mandaram de uma maneira assim que não é um problema e um tema. Foi uma intenção de projeto. Que aí vocês trabalharam. A gente por ali já meio que definiu quem era o orientador, e aí vocês deram uma trabalhada, supostamente já com o orientador, e evoluíram. Então aproveitem agora, entrem aqui no aula e respondam isso ali dentro, já tratado conforme a sugestão do orientador. E aqueles que ainda não fizeram, façam com a maior urgência. Kleber, eu tenho uma dúvida em relação ao meu tema. Isso. Tá. Eu tenho uma dúvida em relação ao meu tema que eu queria conversar, que o senhor é meu orientador, para me ajudar a dar uma melhoradinha, que ele não está... Eu acho que ele está muito amplo, só que aí teve essa função aí da pandemia e a gente não conseguiu em nenhum momento falar sobre o tema do meu trabalho.
Sim. E essa é a minha dúvida, assim, para iniciar, começar a ler alguma coisa, eu precisaria arrumar isso aí, né? Tá. Então é o seguinte, tu já fez essa definição, né? Coloca ela ali no aula e amanhã eu vou te contatar para a gente resolver, para começar a trabalhar isso. Pode ser? Tá. Uhum. Tá joia? Certo. Porque até então eu não tinha certeza que eu seria o teu orientador. Hoje que eu bati o martelo, entendeu? Porque a gente estava esperando chegar as outras propostas para organizar. Daqui a pouco alguém vai querer fazer sobre manutenção, e manutenção o especialista é o professor Rafael. E aí o professor Rafael já vai estar com os alunos dele lá selecionados, já definidos, e vai estar orientando um lá sobre plantação de soja. Daqui a pouco não é a especialidade do professor Rafael. E esse que vai fazer sobre manutenção vai cair para mim, que talvez entenda mais de plantação de soja do que de manutenção. Entende? E aí a gente pode se ajudar menos. Sim. O professor Rafael tem toda a competência para ajudar o aluno que eu estou orientando, e eu tenho toda a competência para ajudar o que ele está orientando. Mas, infelizmente, em função do time, ficou distorcido o processo, né? Entende? Então a gente quer evitar isso. Tranquilo? Pessoal do TCC2, especificamente, tomem cuidado para não propor agora, façam os cortes devidos para não se perder na execução, para não esbarrar numa impossibilidade de fazer por conta de uma empresa que não está funcionando, de um dado que vai ficar faltando. Redefinam o projeto, ajustem com seus orientadores para que o projeto seja execuível dentro desse prazo e nas condições que a gente tem. Tá bom? Ô, professor, Diga. como sugestão, assim, se tu puderes colocar no aula uma apresentação de PowerPoint para apresentação do TCC2. Sim, podemos colocar, mas mais para frente. Por hora, vamos focar na produção textual, tá? Mais para frente, quando a gente tiver as primeiras versões, não a final, mas para a revisão final, assim, a gente começa a liberar a apresentação de slides. Tá? Não tem nenhuma burocracia a apresentação de slides, fiquem tranquilos. O mais difícil é a produção textual mesmo. Tá? Obrigado. Certo, gente? Certo. Ó, finalizando aqui. Dá para fazer um TCC focado na análise dessa nossa reunião. Não importa a amplitude do assunto, importa o nível de envolvimento, pesquisa, de detalhamento que vocês vão propor em cima daquilo. Nunca esqueçam disso. Ó. Existem teses de doutorado para tratar da dureza de um alfinete. Existem teses de doutorado para estudar o comportamento da ponta do fio de cabelo. Existe mesmo. Não estou inventando aqui, não é uma figura de linguagem. Não existe nenhum doutorado pesquisando assim, ó, o comportamento dos seres que vivem na Terra. Não existe isso. É muito amplo demais. Então, os TCCs de vocês precisam ser enxugados. Nessa condição agora, mais enxugados ainda. Tá? O que importa é o caminho, não o resultado. Tá bom? Tá bom. Já extrapolamos aqui, já é 10 horas praticamente, 12. O pessoal tem que pegar a balsa, tem que pegar o ônibus para voltar para a sua cidade de origem. Então, eu não quero me estender demais. Vocês fiquem à vontade aí para, se alguém ainda tem dúvida, e a gente pode continuar conversando, tá? Amanhã, depois, só a gente combinar com os orientadores e coisa para a gente ir levando. Tá bom? Forte abraço, então. Eu serei o último a sair da sala. Se alguém tiver alguma dúvida, pode permanecer aí. Tudo de bom, se cuidem. Quarentena não é férias, quarentena não é brincadeira. A questão é muito séria. Vou dar um relato para vocês aqui da região metropolitana. São inúmeros casos ainda aguardando exame, não é nem confirmação, é aguardando exame. Os números só não são maiores ainda dessa pandemia, porque não temos exames suficientes para testar. O primo da minha esposa, que morava aqui conosco, estava aqui na nossa casa, a esposa dele, a cunhada dele, os pais, no caso os sogros dele,
todos foram contaminados numa festa de casamento que foram, tá? Foram hospitalizados, tiveram muitos problemas e não constam como doentes, tá? Então, eu conheço muitos casos aqui de pessoas, a gente está com aquele trabalho que vocês devem ter visto, a gente está distribuindo sacolas econômicas e coisa para o pessoal aqui que está numa miséria desgraçada, terrível. E é muito sério isso, gente, é muito grave o que está acontecendo. Eu tenho visto o Daniel também muito preocupado, né, com o trabalho dele lá, relatando várias situações. Fiquem em casa, não é férias. A Carla também, né, professora? A Carla também. A gente vai ver o efeito disso daqui a 15 dias. Hoje está tudo normal, daqui a 15 dias é que a gente vai ver o efeito. Tá, professor? Se eu posso deixar alguma contribuição, eu não sou pesquisador da área, não sou médico, mas é uma visão daqui. Então, um beijo, abraço, aperto de mão não pode. Até a próxima. Valeu, Tchau. professor. Abraço aí. Tchau, tchau. Abraço. Um abraço. Tchau. 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 Como é que desliga aqui? Só clica na tela, professor Rafael, vai aparecer o telefonezinho vermelho. Daí, clica nele e saiu fora. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Falou, gurizada. Até mais. Uma boa noite. Boa noite. Tá, quem é o último a desligar aí, então? É o professor. O último a sair é a mulher do padre. Opa! Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Ah, deixa eu desligar aqui. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até mais. Obrigada. Até mais.